Será mesmo que existe livre-arbítrio? Será mesmo que você faz as escolhas que você pensa fazer? Eu vou contar a história do João. O João era um rapaz que começou a usar as redes sociais por volta dos seus 17 anos. Quando o João se deu conta, ele já não conseguia mais ficar sem olhar o WhatsApp um dia sequer. Quando o João se deu conta, ele olhava o Instagram quase todos os dias, já tinha começado a usar o TikTok e o YouTube era um canal que ele consumia com frequência. O que fez o João realmente ficar viciado e quase que dependente dessas redes sociais e desses comportamentos que, sem perceber, ele começava a fazer. Sem falar também que João tinha começado a jogar um dos jogos de celulares que estava famoso. Em determinado momento, ele percebeu que, sem controle, ele começava mais um jogo. E em determinado momento, o João percebeu que ele já estava sem controle. Ele ficava horas e horas jogando aquele jogo de celular e ele não tomava mais as decisões conscientes como ele pensava tomar. O que acontece que, sem perceber, uma pessoa começa a fazer uma coisa, não consegue parar de fazer essa coisa? O que faz uma pessoa ficar dependente do cigarro? O que faz uma pessoa ficar dependente da bebida alcoólica? O que faz uma pessoa fazer uma coisa sem querer fazer aquela coisa? Será mesmo que nós temos o livre-arbítrio como acreditamos ter? Bem, nesse vídeo nós vamos falar muito mais profundamente sobre esse tema, entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso sistema de dopamina. Para entender um pouco mais como um vício é criado, é importante entender um pouco mais sobre comportamento humano e lá atrás, já no behaviorismo, na psicologia comportamental, Watson, Skinner, são grandes nomes que começaram a fazer esse tipo de estudo. Vamos imaginar um ratinho dentro de uma gaiola. E nessa gaiola não existe nenhuma possibilidade desse ratinho ter água, a não ser apertando um pequeno botão ou uma alavanca que tem ali naquela gaiolinha. O que acontece é que o ratinho fica condicionado à ideia de que quando ele aperta o botão, ele tem água. Então ele não fica dependente de apertar aquele botão. Sempre que ele precisar, ele pode apertar o botão e ele sabe que vai vir água ali. Mas o que acontece se nós colocarmos um reforço variável ou um comportamento que não é necessariamente lógico todas as vezes? Espera que eu vou explicar um pouco mais. Imagina que esse ratinho agora, ele aperta o botão, mas não sai água. O que você faria se você estivesse em uma jaula e para sair água você precisa apertar o botão, mas quando você apertou o botão não saiu água? O que você faria? As chances são que você ia continuar apertando aquele botão e não é diferente com o ratinho. O ratinho fica apertando aquele botão por várias e várias e várias vezes, incansavelmente, até que, de repente, uma coisa acontece. Sai água. E se isso acontece na prática, significa que aquele ratinho conseguiu sobreviver, aquele ratinho conseguiu o que ele queria. Ele queria água e ele conseguiu a água. O sistema de recompensa dele foi ativado. Ele liberou dopamina, ele conseguiu o que ele queria. Em outras palavras, aquele ratinho foi ensinado que às vezes quando ele aperta o botão uma vez só, não acontece sair água. Então às vezes ele precisa apertar várias vezes. Isso cria um reforço intermitente, isso cria basicamente um comportamento compulsivo sobre algo. Eu vou te explicar um pouco melhor. Imagina o seguinte agora, que o ratinho já estava quase desistindo de apertar aquele botão e vamos imaginar que ele precisava apertar o botão 100 vezes para conseguir água. Ele já tinha apertado 98 vezes, ele já estava desistindo, ele apertou 99, pensou em desistir e de repente ele aperta a 100ª vez e sai água. Ele entende que então ele pode continuar em busca daquela recompensa. Por mais que seja exaustivo, aquilo pode liberar dopamina para ele pode conseguir a água que ele queria e isso faz com que da próxima vez o limiar seja muito maior. Ou seja, ao invés de eu vou desistir quando tiver no número 98, agora eu só vou desistir quando tiver no número 998. Meu limiar aumentou. E de repente, se
depois de 998 vezes, na 1000ª vez, ele recebe água. Isso faz com que ele continue apertando aquele botão as próximas vezes, até mesmo logo que vá morrer. Tem uma pesquisa que mostra isso de forma muito clara, que o Skinner fazia isso com ratos, mas inclusive outros tipos de experimentos que eu particularmente não gosto muito, mas eles aconteceram e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eles colocaram um ratinho dentro de uma água e o ratinho ia morrer afogado ali. Por volta de 20 minutos os ratinhos morriam afogados. E o que acontece é que, ao perceber que por volta de 20 minutos eles morriam afogados, eles começaram a tirar alguns ratinhos ali logo antes deles morrerem. E depois eles recolocavam aqueles ratinhos de volta na água. O que acontecia é que o tempo mais do que dobrava para esses ratinhos que voltaram para a água a segunda vez. É como se aqueles ratinhos agora tivessem esperança. Eles soubessem que em algum momento pode ser que alguma coisa vai salvar eles ou que em algum momento eles vão ter a recompensa que eles estão buscando. E isso não é diferente com aquela história do Instagram que eu estava falando aqui algum tempinho atrás no início desse vídeo. Eu quero convidar você a imaginar a seguinte situação. O João abriu o Instagram dele e logo que ele abriu o Instagram dele não tinha nada de tão interessante assim. Ele começou a rolar e cerca de 5 minutos depois ele achou uma coisa que era super interessante para ele. Aquilo liberou dopamina, ele teve a recompensa que ele queria, foi prazeroso, ele vê aquele vídeo, talvez de cachorrinho, que era algo que ele goste. E o que acontece é que da segunda vez que ele volta para o Instagram, talvez não leve 5 minutos para ele encontrar aquele vídeo que vai liberar dopamina para ele. Agora talvez vai levar 10 minutos. Ele aumenta o limiar dele rolando aquela tela pelo Instagram. E o que acontece a terceira vez? Talvez leve meia hora para ele encontrar aquilo que realmente libera o sistema de recompensa dele. O que acontece na prática é que o João começa a ficar dependente. É como se ele fosse aquele ratinho que tem que apertar o botão milhares de vezes para poder receber água, ou aquele ratinho que foi colocado na água e retirado quando estava prestes a se afogar. Ele começa a ter um limiar muito maior e ele começa a precisar de uma quantidade muito mais relevante de estímulos para conseguir liberar dopamina da mesma forma que ele fazia antes. Isso faz com que ele passe horas nas redes sociais. Isso faz com que ele fique ali no Instagram, no TikTok, no Facebook, rolando de uma rede social para outra, para que sempre que tem uma notificação no WhatsApp dele, ele tenha que dar uma olhada e fique esperando quando vem aquele estímulo que vai liberar dopamina de novo. Isso causa um vício. Não é tão diferente com a pessoa que está viciado em algum tipo de droga. Por exemplo, se você conversar com alguém que foi dependente de crack, cocaína ou algo do tipo, é comum pessoas dizerem coisas como: olha, em algumas vezes eu tive uma experiência incrível usar esse tipo de droga e sem perceber eu tenho que usar de novo, buscando aquela experiência, e nem é tão bom mais, mas parece que eu não consigo não fazer. Eu perco o controle, é como se eu estivesse buscando aquela experiência de novo, como se eu estivesse buscando liberar dopamina da forma que eu liberei aquela vez, aquela recompensa, aquele prazer. E o meu comportamento vai perdendo o controle. Então eu quero convidar você a refletir sobre as suas decisões no dia a dia. O quanto você verdadeiramente escolhe suas decisões ou o quanto a sua criação, o seu meio, sua cultura, talvez até mesmo a sua religião, as suas crenças controlam você de forma quase que inconsciente. Você acha mesmo que você escolheu o corte de cabelo que você tem? Você acha mesmo que você escolheu as coisas que você gosta de comer? Você acha mesmo que você escolheu até o idioma que você fala? Percebe como as nossas decisões, que nós acreditamos ser tão racionais, na verdade são vários fatores que fazem com que, no momento que eu tomo a decisão, aquela decisão já havia sido tomada muito tempo antes. Na neurociência, hoje já se sabe que as nossas decisões não são tão conscientes como gostaríamos de pensar.
Basta imaginar uma pessoa que deseja emagrecer, ela sabe o que precisa fazer, ela pode se alimentar de forma mais saudável, ela pode fazer atividade física, mas na prática, quando ela vai fazer, ela acaba não conseguindo fazer. Se você perceber, tem um monte de cursos que ensinam estratégias de dieta, estratégias de atividade física, que até tem o seu valor, mas porque mesmo sabendo o que precisa fazer, não é isso que de fato transforma a vida das pessoas. Porque o que de fato transforma a vida das pessoas, para ganhar o controle e não perder o controle, é essa busca por autoconhecimento. Sócrates, essa frase foi atribuída a ele, apesar de ele não ter dito exatamente assim, conheça-te a ti mesmo. Sem o autoconhecimento, fica quase que impossível fazer aquilo que de fato gostaríamos de fazer. Sem entender quais são os nossos valores, sem entender qual o nosso verdadeiro projeto de vida, aquilo que eu quero construir, o sentido que eu dou para as coisas, sem levar em consideração aquilo que eu estou vendo no meu dia a dia, aquilo que eu ouço no meu dia a dia, os meus relacionamentos, o meu ciclo social, o meio onde eu estou inserido, fica quase impossível fazer de fato aquilo que eu gostaria de fazer. Se você parar para pensar, uma pessoa que nasceu na Índia, que come com as mãos, que se veste de uma forma que você pode até achar engraçado, ela acredita que ela escolheu ser assim. Se você parar para pensar, uma pessoa que nasceu na China e usa aqueles chapéus, eu não sei exatamente como chama aquilo, mas aqueles chapéus em formato de triângulo e que vestem vestimentas parecendo que vai lutar Kung Fu, elas acreditam que escolheram ser assim. Aquelas pessoas que foram criadas em um berço onde Jesus Cristo é o grande Salvador, em um berço cristão, acreditam que elas escolheram essa decisão. Só que outras pessoas que tiveram uma criação onde Buda, ou Maomé, ou Alá, ou Krishna, ou outros tipos de ideia sobre Deus, deuses, sobre espiritualidade, sobre fé, eu quero convidar você a ser mais tolerante com os outros. Eu quero convidar você, inclusive, a ser mais tolerante consigo mesmo. Porque até você se tornar consciente, como já dizia Jung, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. O autoconhecimento liberta de tal forma que se torna possível se sentir em paz e não perder a cabeça, mesmo em momentos desafiadores, quando você conhece mais profundamente a sua essência, quando você passa a utilizar o seu cérebro a seu favor, quando você entende não só o que precisa ser feito, desde alimentação, cuidar do sono, atividade física e outras questões que todos nós, no geral, já sabemos, mas também conhecer mais sobre emoções, conhecer mais sobre comportamento humano de forma profunda. E aqui nesse vídeo eu já quero deixar algumas recomendações para você. Lembre-se dessa frase: aquela pessoa que vive em busca de prazer não sente prazer de verdade. Como assim, Romani? Você está maluco? Aquela pessoa que fica viciada com compulsão em pornografia, em sexo, ela já começa a perder o prazer em relação ao sexo. Aquela pessoa que fica viciada com compulsão em comida, ela começa a perder o prazer que outras pessoas conseguem ter ao comer alguma coisa de forma muito mais saudável. Aquela pessoa que começa a ter certa compulsão com redes sociais, começa a perder o prazer em usar aquelas redes sociais a seu próprio favor. Eu estou colocando aqui alguns diferentes exemplos, seja o cigarro, a bebida ou outros tipos de vícios. Eu quero que você use os seus vícios a seu favor. Como assim, Romani? Os meus vícios a meu favor? Olha, é importante também. Nós, seres humanos, precisamos buscar dopamina, buscar recompensas. Nós, seres humanos, precisamos daquele momento de eu preciso fazer sexo, eu preciso fazer algum tipo de esporte, eu preciso encontrar algo nas redes sociais que me faça liberar dopamina, eu preciso fazer tantas coisas que sim, podem me dar recompensa. Só que se eu fico nessa busca incessante por
não poder mais ter o tédio, eu começo a ter a possibilidade de perder a graça nas coisas que talvez tenham um grande valor na vida. Percebe que em um almoço em família de domingo, aquelas pessoas que têm algum tipo de vício, compulsão, têm mais dificuldade de ter presença para aproveitar aquele momento. É como se eu tivesse que sair para fumar, eu tivesse que sair para olhar minhas redes sociais, eu tivesse que sair para buscar aquele prazer imediato. Conversar com pessoas começa a se tornar tedioso. Como eu faço agora para liberar dopamina em simplesmente ficar parado, sem pensar em nada? Eu quero inclusive que você leve em consideração aqueles momentos onde você esteve próximo a uma pessoa e mesmo que vocês não conversaram nada, mas era uma pessoa que você gosta e ainda assim você teve um dia incrível. Isso também tem a ver com a busca de um prazer muito mais verdadeiro do que aquele prazer só pautado em recompensa, só pautado na liberação de dopamina, em fazer o seu núcleo accumbens dentro do seu cérebro trazer respostas que vão fazer com que, nossa, agora eu sinto prazer, agora eu tenho recompensa, agora a minha vida vai ficar boa. Será? O gosto da felicidade, como já dizia o Clóvis de Barros Filho, e o gosto da felicidade com certeza não está só naqueles momentos recompensados pela dopamina. O gosto da felicidade muitas vezes está em uma conversa que você tem com uma pessoa e não necessariamente você teve uma relação sexual com aquela pessoa. O gosto da felicidade está em momentos onde você pode fazer uma caminhada e perceber o quão vivo você se sente, se conectando um pouco mais com você. O gosto da felicidade está em cultivar boas relações para a sua vida, em ter pessoas que se importam com você, em você se importar com outras pessoas. O gosto da felicidade está também em buscar se tornar um ser humano melhor. O gosto da felicidade está em ajudar outras pessoas. O gosto da felicidade está em encontrar um propósito, um sentido em fazer aquilo que você está fazendo. O gosto da felicidade está em ver a felicidade nas coisas simples da vida. E olha, se esse vídeo aqui trouxe reflexões boas para você, lembra de se inscrever nesse canal, de deixar o gostei nesse vídeo, se você quiser, é claro, isso ajuda bastante a nossa produção de conteúdo aqui. E eu acredito muito nessa ideia de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Eu sei que isso parece uma ideia maluca, porque do mundo inteiro, Romani, você tá maluco? Mas olha, no momento que deixamos de acreditar que é possível fazer do mundo um lugar melhor, nos tornando seres humanos melhores, é o mundo que começa a controlar a nossa vida. E se você quiser conhecer também os cursos do Instituto Romani, a maior plataforma que fala sobre psicologia, neurociência, filosofia, no link da descrição desse vídeo tem mais detalhes. E vamos juntos nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor, uma pessoa de cada vez. Lá dentro dessa plataforma, no link aqui da descrição, eu mostro várias estratégias práticas para você poder utilizar no seu dia a dia para ganhar mais o controle, para lidar melhor com as emoções, com os comportamentos, tudo baseado na psicologia, em conceitos de neurociência, na filosofia também. E outra coisa muito interessante é que para quem deseja ou já é terapeuta, tem vários conceitos transformadores com técnicas muito eficientes para poder utilizar dentro das sessões também. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreve aí no canal se ainda não está inscrito e marca o sininho se você quiser, claro. Abraço!